diagnósticos dos transtornos do espectro autista vem apresentado um aumento significativo nos últimos anos. De acordo com o Censo Escolar Brasileiro, desde 2017 a 2021, houve um aumento de 280% em alunos matriculados nas escolas. E para conversar melhor sobre esse assunto, estamos aqui com a professora Eliana Lucero, do Departamento de Psicologia da UFES. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E para iniciar, gostaríamos de saber a que se deve esse aumento no diagnóstico autista. Bom, eu que agradeço o convite, para falar aqui um pouco de uma perspectiva que é a da teoria psicanalítica, mas para tanto eu preciso recorrer um pouco à história, desse diagnóstico e contar um pouquinho, que o diagnóstico de autismo, a primeira descrição dele foi em 1943 e nessa época ele surgiu para designar um transtorno que afetava especificamente crianças, Até então, os diagnósticos que eram dados para as crianças, eles partiam de diagnósticos de adultos, E esse transtorno, na época, era o transtorno afetivo, do autismo, ele surge para falar das crianças, E ao longo dos anos, ele vem apresentando mudanças também, Então, na última versão que a gente tem, do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que saiu em 2013, a gente vai ter essa nomenclatura, do transtorno do espectro autista. E isso é uma novidade em relação ao próprio DSM-4, que é a versão anterior, em que para a infância a gente tinha os transtornos globais do desenvolvimento. E dentre esses transtornos a gente tinha o autismo, Então o autismo era um entre os 5 desses que afetavam mais especificamente as crianças e de uma maneira mais geral, E aí, a partir desse DSM-5, então, a gente tem duas categorias que saem, dos transtornos globais, que é a síndrome de Rett, que é uma síndrome que atinge exclusivamente meninas, e que por eles terem encontrado, então, qual que é o gene específico, que estaria em jogo, ele acaba saindo do manual. E a síndrome de Asperger, que hoje em dia o Asperger está englobado no transtorno do espectro autista, quando a gente fala dos autistas com altas habilidades, Então, assim, para além de um conhecimento maior dos profissionais, da população de um modo geral, a respeito do autismo, o que facilita a identificação de alguns sinais, de alguns sintomas e, por conseguinte, a gente tem um aumento aí, nos diagnósticos, a gente também teve uma ampliação, no número de pessoas que cabem dentro desse diagnóstico e, inclusive, de pessoas adultas, O que não era uma coisa recorrente, uma coisa que acontecia, Apesar de que, ainda está como diagnosticado pela primeira vez na infância, Ou que a gente consegue perceber, desde a primeira infância. E qual seria o principal desafio ou empecilho, para o diagnóstico precoce de crianças autistas, tocando também na questão da camuflagem social, que é um fator negativo ali que sonda o diagnóstico de meninas autistas principalmente? Bom, hoje em dia a gente tem trabalhado muito com a ideia do diagnóstico quanto antes, e até mesmo na psicanálise das intervenções precoces ou das intervenções a tempo, Por quê? Como a gente compreende a ideia de um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, de algo que também vai acompanhando aí essa criança, a ideia é de que quanto antes a gente intervir, melhor, Mas isso tem um aspecto também, como vou dizer assim, de risco, de uma outra questão que aparece, da gente talvez rotular essa criança muito cedo, E pensando que talvez poderiam haver mudanças aí no decorrer dessa vida, Então tem esse duplo aspecto, que a gente tem uma preocupação de intervir o quanto antes, para que talvez a gente possa ter uma modificação aí no curso desse desenvolvimento, no curso para psicanálise aí da constituição subjetiva, mas a gente também tem, enfim, uma preocupação quando esse diagnóstico pode não acontecer, E isso que você está falando, eu acho que, imagino, da camuflagem social, é de passar despercebido, Principalmente no caso de algumas meninas, em que os comportamentos exigidos, de adequação social são um pouco mais, vou dizer assim, são diferentes aí dos meninos, Então, a gente vai estar entrando aqui numa questão, que a psicanálise também pode trazer, alguma contribuição, que é a questão de gênero, e no modo como a gente educa meninos e meninas, Então, já que a gente exige aí, das meninas que sejam um pouco mais comportadas, e a timidez é até muito mais bem vista do que no caso dos meninos,
a gente às vezes pode não pensar que algum retraimento das meninas pode estar indicando um sofrimento um pouco maior, né? Eu acho que isso é uma preocupação que a gente pode ter, né? Mas a gente tem que pensar nisso de uma maneira mais global também, né? Eu fico pensando que isso não afeta só as meninas que eventualmente estejam dentro, né, do espectro autista, né? Mas pensar aí numa mudança, né? E de como que a gente pode olhar para o sofrimento de uma outra maneira, né? E eu acho que a psicanálise faz um convite, né? Também a gente pensar sempre na relação do sujeito com a cultura, né? Então, assim, em relação à questão da camuflagem social, né, que é um tema relevante aí para vocês, a gente tem, por exemplo, né, dados, né, de que tem o diagnóstico de cada 4 meninos diagnosticados como autista, uma menina é diagnosticada, né? E, enfim, como eu te disse, eu não tenho como fazer essa explicação de um ponto de vista, né, genético, né? Mas eu acho que fica essa questão de pensar na cultura, né? E em como é que a gente vai, enfim, né, estabelecer, né, essa relação com as crianças, né? E, enfim, pensar também, né, uma outra coisa que a psicanálise traz para o debate, né? Como eu disse, teve um aumento diagnóstico, mas também pensar porque os nossos tempos, talvez, né, estejam dando uma certa ênfase, né, a uma certa dificuldade que as crianças e até adultos, de um modo geral, estão tendo na relação com o outro, né? Então, eu acho que esse é um diferencial da psicanálise, que é pensar esse diagnóstico a partir da relação do sujeito com o outro, né, desse retraimento, né, e por que que, o que haveria na nossa época, nos nossos tempos, que tem feito com que isso se acentue, né, para além, então, desses critérios, né. Então, não olhar só aí pela via dos fenômenos, né, dos sintomas, né, que podem ser muito variáveis e podem apontar para várias outras questões, mas também ficar atento aí a esse posicionamento do sujeito, né, ou ao que né, enfim, né, pode ser lido como uma timidez, um retraimento, uma dificuldade de se relacionar com o outro, pode querer dizer, né? E aí é que a psicanálise bota essa ênfase aí do lado de quem também está olhando para essa criança, né, de um certo posicionamento aí. Partindo também dessa relação social que você tocou no seu discurso, como o preconceito ou estigma ainda associado, infelizmente, ao transtorno do espectro autista dificulta também o diagnóstico precoce ou o diagnóstico na fase adulta, como você também citou? Então, eu acho que tem tido um esclarecimento muito maior hoje em dia a respeito do transtorno do espectro autista, né? E algumas dificuldades, né, estão sendo muito aceitas socialmente até, né? Assim, então, eu acho que ainda resta um estigma de uma associação com a deficiência, né? Até por enfim, né, ele está enquadrado nisso, mas a nossa própria concepção de deficiência tem mudado, né? Porque a maioria das deficiências hoje em dia, elas conseguem, né, enfim, aportes, né, tanto tecnológicos quanto sociais, e as pessoas têm condições, né, de fazer tudo que as outras fazem, né? Então, assim, eu acho que essa mudança também é algo que vem mudando, né, assim, essa questão da deficiência, o que faz com que o transtorno do espectro autista, eu acredito, pelo que eu tenho visto, não esteja sendo mais tão rechaçado, né? O que eu acho que, às vezes, aponta para um outro risco, né? De um estigma, vamos botar assim, relacionado a essa nomeação diagnóstica, né? E das crianças, principalmente, começarem a serem vistas pelas lentes do transtorno, né? Então, alguns comportamentos que são comuns na infância ou para todas as crianças, né, acaba sendo, ele faz isso, né, porque ele é autista, né? Então, vou dar um exemplo, assim, a seletividade alimentar ou o gosto por repetição, né? Então, a gente sabe que criança gosta de ver o mesmo filme várias vezes ou o mesmo desenho, né? E isso é uma característica da criança, né? E cada um vai gostar de um desenho, de uma coisa, de uma comida, e às vezes a gente escuta, isso é porque ele é autista, né? E aí a gente perde a dimensão do sujeito, assim, o que para a psicanálise é um problema, assim, ou é perigoso, né? Então, eu acho que, né, a gente também não se fixar muito nesse diagnóstico, né, mas tentar encontrar aí o sujeito para além do diagnóstico. Acho que, né, pode ser uma questão para a gente discutir também, né, assim, como que essa expansão do diagnóstico também pode ter efeitos, assim, negativos, né, pensando que é uma criança que está crescendo, né, e que pode mudar, né, e que, enfim, né, algumas coisas podem não ser, né, um sinal de autismo, né, mas
Então, a psicanálise, né, só para falar um pouco mais desse modo como é feito o diagnóstico, né, que às vezes não é muito claro, né, para a psicanálise interessa é a posição do sujeito, né. Então, por exemplo, se uma criança não come determinado alimento ou ela tem uma seletividade, né, esse comportamento está endereçado ao outro, no sentido de que isso provoca no outro, né. A mãe fica brava, a mãe aguenta bem, como é que reage, né, como é que o outro vai fazer em relação a isso, né. E no caso do autismo, o que a gente vê é a falta desse endereçamento, né, que a criança às vezes não tem e como que a gente precisa estimular isso, né, como que a gente pode fazer para que isso venha a se tornar novamente um laço, uma maneira de se relacionar com o outro, né, acho que para a psicanálise é a principal característica. Professora, muito obrigada pela sua contribuição nessa conversa. E antes da gente finalizar, gostaria que você deixasse um recado para pais de crianças autistas já diagnosticadas ou pais que podem suspeitar do diagnóstico, também partindo do ponto de vista da psicanálise. Bom, em relação a isso, né, eu, né, acho que assim, a gente tem que, de fato, né, qualquer preocupação com a criança, ir atrás mesmo, né, procurar ajuda, intervir o quanto antes, mas principalmente saber qual tipo de intervenção que é mais adequada, mais propícia para cada idade, né, e pensar sempre que o sujeito pode mudar, né. Então, hoje em dia me preocupa muito o aumento da medicalização, né, da infância, né, principalmente de crianças muito pequenas, e essa medicação às vezes, né, ela está sendo colocada e ela não tem sido efetivamente acompanhada, a gente vê que as crianças estão tomando a medicação por muito tempo, por muitos anos. Isso porque às vezes, né, não tem uma terapêutica adequada associada, né. Então, assim, uma questão é a gente apostar mesmo, né, nessa capacidade que a criança tem de mudar, né, e ficar de olho e pensar que ainda que haja esse diagnóstico, vamos botar assim, né, e que ele seja para a vida, assim, talvez a criança possa se posicionar de uma maneira diferente, ainda que ela tenha essas dificuldades, né. Eu acho que essa questão que a psicanálise coloca, olhar para além do diagnóstico, né, olhar para além do transtorno e apostar, né, que é possível ainda, né, enfim, né, fazer esse convívio de uma maneira menos pesada, né, do que é para as pessoas que já têm, né, mais limitações aí por conta do transtorno, enfim, independente de quais as causas aí, que é um outro ponto que a psicanálise também interroga, né, mas acho que fica um alerta em relação a esse uso de medicação, principalmente quando é muito pequeno. Mais uma vez, obrigada, professora, pela sua participação e esperamos com essa conversa ter uma abordagem mais inclusiva sobre o assunto. Ficamos por aqui e até o próximo Reverso UFES. Tchau!